Tô fazendo a minha caminhada diária aqui na Lagoa da Conceição, que é o lugar onde eu faço essa caminhada todos os dias. É um sonho sendo realizado a cada dia. Eu sempre gostei de acordar, de fazer uma caminhada em jejum e... Poxa, eu lembro alguns anos atrás como isso era impossível. Alguns anos atrás eu morava na periferia de São Paulo e eu não tinha como fazer isso daqui. Primeiro porque era extremamente perigoso, tá? Eu não tinha, se você mora em grandes cidades, em grandes capitais ou até mesmo em São Paulo, você vai saber que é quase que impossível você fazer isso, você acordar extremamente cedo e você está de AirPod, você está de iPhone 13, você está de Apple Watch andando na rua sem que alguém te assalte, essa que é a verdade. É extremamente perigoso. E eu tinha esse desejo e hoje todos os dias eu caminho aqui e eu até posto, eu mostro isso pra vocês e eu escrevo, poxa, venci. Porque de fato eu sinto isso, uma realização. E tava caminhando aqui e tava pensando, poxa, em toda a minha trajetória, todos esses anos, eu não comecei ontem dentro do marketing digital, vamos fazer 7 anos aqui dentro. Então são 7 anos errando muito, perdendo muito tempo, perdendo noites em claro, até se chegar no tal do sucesso da noite, porque, poxa, se olhar onde eu moro, o que eu tenho, o carro que eu tenho, a vida que eu tenho, você fala, poxa, assim fica fácil, mas teve alguns bons anos para trás. E quando eu morava na periferia de São Paulo e eu fui apresentado ao marketing, eu comecei a trabalhar dentro de na época era um escritório / agência de marketing e eu não sabia absolutamente nada. Me formei dentro do YouTube. Há 7 anos atrás não tinha tanto conteúdo como tem hoje. Hoje existe uma abundância de conteúdo, mas eu lembro que eu comecei a trabalhar nesse lugar, nesse escritório / agência de marketing. E os primeiros dias que eu fui ali, eles falavam coisas lá dentro que eu não sabia nem o que era. Eu fui por indicação de um amigo, que era do irmão dele, e eles falavam palavras que eu anotava, eu até lembro, na época era um celular J1, eu anotava o nome daquilo lá para mim chegar em casa e pesquisar o que era que eles estavam falando. Mas eu caí para dentro, eu comecei a consumir conteúdos na internet. Eu lembro que quando eu colocava o marketing digital no YouTube, todos os vídeos que apareciam ali eu já tinha visto, olha que doideira. Todos. Parecia embaixo assim que aparece a barra vermelhinha, né, que você assistiu. Todos. E muito teste, muita coisa errada. E eu trabalhei alguns meses dentro desse lugar, dentro dessa agência. E depois comecei a ganhar R$500. Olha que doideira. R$500 por mês. Saía lá de Taboão da Serra, acordava extremamente cedo, procurava o maior horário de pico de ônibus para estar lotado e eu poder entrar por trás, na porta de trás, para não precisar pagar passagem e sobrar grana para comer uma coxinha. Olha que doideira. E alguns meses trabalhando aí eu comecei a ganhar R$500. Poxa, e todo ferrado. Só o meu aluguel lá em Taboão da Serra era R$1.300. E Deus foi muito bom comigo. Eu fui me esforçando, eu fui me dedicando. E depois de alguns meses eu comecei a ganhar R$1.500. Olha só. Trabalhando muito, estudando muito, fazendo muito mais do que eu era pago. Então eu chegava antes que todo mundo, limpava o escritório, trabalhava junto com eles. Depois que terminava o expediente eu tinha que ficar lá, porque minha esposa fazia faculdade na época. Sim, o pai dela pagava a faculdade, eu não consegui fazer isso. Até às 11 horas lá. Então era todo dia essa jornada de chegar às 7 horas da manhã dentro desse escritório, sair às 11. Praticamente não tendo grana para comer. Foi assim o meu início dentro do marketing. E não foi da noite por dia, isso foi acontecendo. Eu fui amadurecendo, eu fui testando, eu fui comprando muitos livros, eu fui comprando cursos. E para encurtar uma história que é extremamente longa, depois de 5 anos eu resolvi entrar para o mercado de infoprodutos, ou seja, de curso. Poxa, eu tenho 5 anos acumulando conhecimento, eu não sei quantos anos você tem acumulando conhecimento, mas isso que você tem hoje, você pode vender e ganhar muito dinheiro com isso, muito dinheiro. E eu resolvi começar no pouquinho, eu não mirei no grande. Eu falei, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Poxa, eu tinha um celular, um iPhone 8, depois de 5 anos trabalhando, eu consegui ter algumas coisas, né? E eu comecei a fazer alguns métodos, algumas coisas diferentes. Um tipo de live sem aparecer, uns stories que eu pouco me mostrava. E
foi acontecendo. Em alguns dias eu vi que eu acertei a mão de como chamar a atenção da audiência. Mas algumas semanas eu já estava fazendo live. E aí eu tive uma sacada de fazer uma sequência de stories. E essa primeira sequência de stories já me renderam uns 30 e poucos mil reais. E depois eu fiz de novo mais uma sequência de stories logo 2, 3 dias depois. E me rendeu mais 40, 50 mil reais. E aí eu comecei os meus produtos digitais. E aí quando eu coloquei o meu curso no mercado, isso foi questão de nos primeiros meses. Eu coloquei o meu curso no mercado, que foi uma imersão ao vivo. E depois eu coloquei no mercado. De 3 para 4 meses eu fiz R$500 mil. E dentro do meu método, eu consigo vender R$1.000 em 1 hora hoje, utilizando apenas o direct. Então olha que doideira. Eu tô aqui para apresentar para vocês, para mostrar para vocês que é possível um cara que não se formou, um cara que saiu da periferia de São Paulo, sem ter estrutura, sem ter ajuda, um cara que conseguiu desenvolver um método e hoje ele faz R$1.000 por hora, utilizando o direct com scripts de vendas, com gatilhos mentais e morando no lugar onde as pessoas passam férias. Isso em questão de 2 anos a minha vida mudou completamente. E é isso que eu quero ensinar para vocês nesses próximos dias sobre esse método de como você pegar o que você já sabe. E deixa eu te falar, você sabe muita coisa. E tem muita gente que pagaria para não passar os X anos que você pagou, que você passou. Você passou por X anos do qual você errou muito, você perdeu muito. E eu tenho certeza que muitas pessoas pagariam por isso. E é isso que eu quero abrir os seus olhos. Às vezes nunca passou pela sua cabeça de ter um curso online, como nunca passou na minha cabeça. Eu nunca me achei apto, eu falei, cara, eu nunca vou conseguir gravar um curso. Cara, eu não tenho conhecimento para isso. Até alguém tocar em algumas feridas, até alguém falar, cara, olha tudo isso que você está falando. Isso que você está falando eu nunca imaginei. Então eu sentei com pessoas que eu comecei a falar, as pessoas viram o meu conhecimento e ficaram de boca aberta com aquilo que eu tenho certeza que você passa por isso também. Eu tenho certeza que você tem esse conhecimento, que você começando a falar do seu procedimento, dos atendimentos que você faz, você começar a falar de como você faz o seu serviço, muitas pessoas vão ficar de boca aberta. Muitas pessoas vão falar assim, caramba. E é esse caramba que você vai transformar em curso e fazer R$500 mil, assim como eu fiz, sem ter equipe, sem ter estrutura, sem gastar nenhum real com anúncio, exatamente assim que eu fiz, sozinho. E é possível, se você tiver vontade, se você tiver força de vontade, essa que é a palavra, se você tiver força de vontade, você pode colocar o seu negócio no mercado em poucos meses, você pode escalar isso e você pode vender, como eu vendi, nos primeiros meses, R$500 mil sozinha e sem fazer anúncio. Isso é possível. O que eu quero deixar aqui dentro desse vídeo é, você já tem esse R$500 mil dentro de você. E nesses próximos dias eu quero te ajudar a tirar esse R$500 mil. Então comenta aqui embaixo nesse vídeo se você quer tirar de dentro de você esse R$500 mil, que esse vai ser o meu objetivo nos próximos dias. Comenta aqui, nos vemos nos próximos dias e tchau!